sou graduada em Direito pela UFMG, e, bom, eu pesquisei no mestrado sobre populismo digital e regulação de plataforma, trabalhei por muito tempo no Instituto de Pesquisa, chamado Instituto de Referência Internet e Sociedade, que também é de Minas, o IRIS, e lá eu pesquisei um pouco sobre moderação de conteúdo, inclusão digital. Eu também participei do programa Líderes LACNIC, que, enfim, vou falar um pouco depois sobre, é um programa super legal, em que eu estudei um pouco sobre abordagem multissetorial em fóruns internacionais no âmbito da governança da internet. Um nome muito complexo também, mas também vou falar um pouquinho sobre, e aí espero que fique mais claro. Mas, bom, então, pesquisei um pouco sobre várias coisas, assim, aqui e ali, e tenho estado nesse ambiente da governança da internet há uns 3 anos, participando de eventos, de iniciativas, e é isso, assim, sobre a minha apresentação. Bom, então, o que a gente vai ver hoje? Inicialmente, eu trouxe uma contextualização, trazendo um pouco sobre definições, eventos relevantes, daí trouxe uma pequena linha do tempo, uma introdução geral, assim, sobre governança da internet, os entendimentos que a gente tem. Depois eu vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro, aprofundando sobre o Comitê Gestor da Internet, a questão do multissetorialismo, o decálogo do CGI, um pouco sobre fóruns internacionais, e depois trouxe alguns pontos de reflexão. Daí já adianto que esses pontos de reflexão são algumas perguntas, assim, que são, tipo, perguntas de $1 milhão, elas não têm nenhuma resposta, se a gente tivesse seria ótimo, o objetivo é realmente para a gente refletir um pouco e tentar articular, verbalizar um pouco das inquietações, possíveis respostas que a gente tem nesse tema, porque, bom, tal como eu falei, é um tema que engloba uma série de subtópicos, de subtemas. A gente tem várias questões que são discutidas, que não têm respostas, que são grandes problemáticas, e aí o objetivo é que a gente consiga, no final, refletir um pouco sobre isso também, baseado na exposição. E daí, para começar, eu trouxe, então, esse Padlet, em que eu proponho essa pergunta: o que é a governança da internet? Daí, queria contar com a colaboração de vocês para entrar nesse link. Vou enviar aqui no chat também o link. Opa, eu interrompi o compartilhamento. Calma aí. Aqui. Vou enviar no chat o link. E daí, o intuito é que a gente comece interagindo um pouco, que vocês falem o que vocês acham que é governança da internet, podem ficar bem à vontade para falar, às vezes, um comentário, uma definição, palavras que vocês acham que tem relação, para a gente, enfim, iniciar esse momento interagindo um pouquinho. Daí, vou compartilhar aqui o painel para a gente ir vendo as respostas que vão surgindo e conversar um pouco sobre elas. Conseguiram abrir o link? Sim. Sim, sim. Sim. E também já mandou no grupo do WhatsApp, quem quiser acessar por lá também. Obrigada, Lu. Então, fiquem à vontade, gente. É para a gente ter esse primeiro momento de interação, assim. Podem falar o que vem à mente mesmo. Então, a gente está tendo algumas respostas. Controle e gestão do uso da internet, gestão dos elementos da arquitetura e manutenção da internet, desenvolvimento de princípios ou regras que consigam tratar sobre a evolução da internet e sua evolução. É um espaço colaborativo para definir agendas atuais sobre a internet e direcionar esforços para delinear caminhos. É um conjunto de normas e procedimentos para poder organizar o uso da internet. Um conjunto de regras e decisões que garantem que ela funcione bem, seja segura e acessível para todos. É um debate contínuo sobre o ambiente digital. É um conjunto de várias coisas que moldam o uso da internet.
é a regulação e o controle do ambiente virtual, estratégias de regulamentação. Legal, gente. Vamos lá, quem ainda não comentou e puder, quiser. Normas e regras de uso da internet. É um debate contínuo sobre ambiente digital. Bem bacana, assim. Todo mundo tá. É interessante que cada um meio que coloca elementos que vem à mente mais rápido ou considera mais importante, e tudo tá certo, assim, não tem uma definição fechada ou única. Mas é aquela questão, né? Os conceitos, eles se propõem a listar os elementos que naquele contexto ali vão ser mais relevantes ou que estão em destaque. Então, tem gente que está falando mais sobre essa questão de normas e regras, né, de regulamentação, tem gente que está falando sobre essa questão de ser um ambiente colaborativo, de ser um espaço de debate, e tudo isso está englobado no que a gente chama de governança da internet, sim. A diferença, muitas vezes, é que ângulo que a gente adota para definir ou para traçar nossa própria concepção do que seria, né? É quem decide padrões, protocolos, endereços, IP, domínios. Se não fosse isso, cada país ia querer usar um tipo de código e a internet não funcionaria de forma universal. Bem interessante esse comentário, que traz essa questão da universalidade da internet, né? Sobre como a gente tem padrões, códigos que são padronizados, e por isso a gente consegue fazer com que a internet seja essa rede de redes global, universal. Bem bacana. A partir daí, a gente já pode ter algumas reflexões em vista, né? Muitas perguntas foram colocadas assim no início do desenvolvimento da internet. Tem uma pergunta que é até título de um livro famoso, que é Who owns the Internet? Tipo, quem tem a propriedade, de quem pertence à internet, né? E é uma das perguntas motrizes que a gente pode ter nesse momento de reflexão. A internet tem dono? Ela é controlada por quem? Tem alguma organização, algum país que vai ditar as regras da internet sozinho? Ou isso vai acontecer de uma forma colaborativa? Se sim, como que isso acontece? Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse sentido? Procedimentos para também. No, Opa, pode é, falar. posso falar? No caso, eu vejo a internet como descentralizada. Portanto, seria importante esse esforço em regulamentar, né? Que é o que se propõe a governança, que eu imagino. Uhum, sim, muito bom, Henrique. Pois é, a internet parte bem desse princípio de descentralização mesmo. Só da gente saber que os protocolos que compõem a internet são padronizados, a gente já tem essa noção de que ela, pelo menos em teoria, é igual para todos, né? E a internet realmente parte desses padrões que são protocolos, etc. Então, os protocolos que compõem a rede são iguais universalmente, e ela se propõe a ser descentralizada, mas daí a gente tem várias questões que emergem disso, que muitas vezes alcançam um caráter mais político, né? Será que ela realmente é igual para todos? Será que ela é realmente descentralizada? Porque ela se propõe tecnicamente a ser. Mas aí você mesmo, Henrique, falou sobre a questão de regulação, né? Se ela é descentralizada e é igual para todos, onde que entra a regulação nisso? Então, enfim, são muitas questões que são englobadas dentro dessa temática. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então acho que a gente pode voltar para o slide. Muito obrigada pela participação, pessoal. Foram muito bons os comentários e acho que dá um bom começo assim, para a nossa discussão. E tal como eu falei, todo mundo em alguma instância acertou, assim, não existe uma resposta correta, não existe um gabarito, e aí cada um foi colocando ali no seu comentário coisas que achavam mais relevante. E aí eu vou trazer aqui
um conceito de governança da internet que é o mais usado, que é o mais famoso na área, que é o do Rovan Kurbalija. Ele coloca nesse livro, mas na verdade o conceito não é dele, mas é o conceito da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que diz que governança da internet é o desenvolvimento e a aplicação pelos governos, pelo setor privado, pela sociedade civil, em seus respectivos papéis de princípios, normas, regras, procedimentos de tomada de decisão e programas em comuns que definem a evolução e uso da internet. Então, aqui a gente tem importantes elementos, né? Esse conceito foi criado nesse evento chamado Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação. Alguém já ouviu falar sobre? Gostaria de comentar o que é, ou nunca ouviram falar? Bom, uma coisa importante sobre governança da internet, assim, na minha concepção, é que ela é formada por uma série de eventos, siglas e pessoas. Então, ao longo da apresentação, eu vou trazer vários nomes, assim, que são meio que os mais relevantes, né? Mas que compõem essas organizações que foram importantes para a fundação, que são importantes para o desenvolvimento da internet, esses eventos. E, bom, visto que é uma coisa muito nova ainda a internet, esses eventos são teoricamente recentes, né? Então, a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação foi um desses eventos recentes que determinou muito sobre a internet como a gente vê hoje. Aqui a gente tem uma foto da sessão de 2003, foi um evento organizado em 2 sessões, 2003 e 2005, e foi um evento promovido pela ONU. Então, por que ele é importante? Porque lá para 2003, a internet já era algo popular, uma coisa que estava acontecendo, que estava atingindo as pessoas, obviamente não como hoje em dia, mas a gente já tinha o Google, já tinha pessoas que acessavam o navegador, já existiam empresas que estavam nesse ecossistema, e aí, em um âmbito mais diplomático, estatal, os estados, a ONU, os governos começaram a ver que isso era relevante, o desenvolvimento da internet era relevante, e era importante traçar algumas diretrizes sobre isso. Então, foi um momento em que os líderes de Estado sentaram lá em Genebra, em 2003, e se proporam a determinar diretrizes comuns para o desenvolvimento da internet. Um dos grandes medos, um dos grandes riscos que existia nesse momento era da exclusão digital de países mais pobres. Então, foi um momento também de buscar definir essas diretrizes comuns para que países pobres não fossem excluídos e assim fosse possível caminhar em conjunto para o desenvolvimento da internet. Obviamente, a gente sabe que esses eventos da ONU, esses momentos diplomáticos, eles se propõem a muito e a prática disso muitas vezes é distante. A gente existem vários fóruns da ONU que eles apenas propõem diretrizes, né? Apenas assim, não que isso seja pouco, mas enfim, a gente sabe que uma diretriz é muito diferente de uma lei, uma norma com uma força normativa. Então, falando isso para contextualizar a cúpula, no sentido de que foi um evento muito importante para existir um ponto comum. No entanto, várias coisas foram prometidas, conversadas, e questões que até hoje em dia não foram resolvidas. Então, a gente tem que foi um momento em que diretrizes foram traçadas, mas a gente sabe que até hoje em dia a internet, o acesso à internet é muito problemático. Então, os diferentes países têm diferentes relações com o seu acesso, o seu proveito da internet mundo afora. Mas daí, voltando para esse evento, a gente teve que, em 2003, foi então criada essa concepção de governança da internet, foi criado um grupo de trabalho na ONU. Em 2005, na segunda edição da Cúpula Mundial, foi criado o Internet Governance Forum, que eu vou falar um pouco mais depois também, mas basicamente é um fórum da governança da internet, que é um evento que acontece anualmente, cada ano num país diferente, com a proposta de discutir sobre os temas mais importantes que compõem a governança da internet. Então, esses temas vão desde questões técnicas até questões mais políticos-sociais, mas o Internet Governance Forum, na verdade, ele acaba sendo um fórum mais político-social. Então, o que a gente tem é mais uma discussão da sociedade civil, todos os setores são convidados a participar e participam, mas o IGF acaba sendo um fórum mais de discussão
entre as pessoas interessadas. E daí, beleza, a gente tem, então, que a partir da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, a internet passou a ser um tema discutido diplomaticamente, globalmente. Mas o que é a internet, né? O que a gente está falando, ao que a gente está se referindo quando a gente usa esse nome? E o que é a web? Hoje em dia a gente tem muita confusão nesses termos, porque frequentemente a gente fala de internet, mas a gente pensa só em rede social. Porque hoje em dia a gente tem esse contexto em que o nosso maior uso da internet como um todo, de fato, é a partir das redes sociais. Então, acredito que muitos de vocês têm um maior uso diário de redes sociais, enfim, para pesquisas pessoais, acadêmicas, e não se aventura em mais sites que são mais específicos, mais nichados, e tudo bem, é o uso que a gente realmente é condicionado a fazer hoje em dia. Mas o ponto aqui é que a internet é muito mais que isso. Quando a gente usa esse nome internet, a gente está se referindo a todo esse sistema global que é formado por computadores internacionalmente e utiliza protocolos padronizados para trocar os dados entre si. Então, nessa segunda imagem, a gente tem as camadas que compõem a internet. Quando a gente usa o nome internet, na verdade, a gente está falando de todas essas camadas. Então, a gente está falando desde a parte técnica até a parte que a gente chama de camada de aplicações, que é essa camada em que, de fato, estão as redes sociais, os sites que a gente usa dentro da web. A web, falando de uma forma mais resumida, é um dos serviços que compõem a internet e está lá na superfície, na camada de aplicação. Então, quando a gente abre um navegador, quando a gente usa o Google Chrome, quando a gente usa o Safari, enfim, a gente está usando a web, porque a gente está indo ali em uma das camadinhas da internet, lá na aplicação, para acessar esses sites, essas redes sociais que a gente faz uso continuamente. Mas, por exemplo, existem serviços que estão na internet, mas não estão na web. O e-mail é um deles, que a gente pode acessar pela web, mas a gente pode acessar sem ser pelo navegador, porque ele está na internet como um todo. Então, essa contextualização é importante, primeiro, para a gente ter essa noção de que quando a gente fala de internet, a gente não está falando só de Instagram, TikTok, Twitter, etc. A gente está falando de todo esse ecossistema que parte de estruturas muito técnicas. Então, um erro que a gente tem muito comum hoje em dia é falar sobre regulação da internet. Quando a gente discute regulação, falando sobre as redes sociais, falando sobre as plataformas, as diretrizes que as plataformas devem adotar, a gente está falando sobre regulação de plataformas digitais, a gente não está falando sobre regulação da internet, porque, tal como eu falei, a internet é esse conjunto que engloba todas essas camadinhas. E daí, quando a gente teve, de fato, o surgimento da internet, ele veio desagregado do surgimento da web. A web surgiu depois. A web é essa interface mais palatável para a gente, né? Que a gente vai ali no navegador e coloca o site. Mas tem muitos serviços que a gente utiliza na internet que não são obtidos a partir de um navegador. Por exemplo, questões de deep web, que não são portais não indexados, a gente não consegue alcançá-los pelo navegador, porque eles não estão na web. E daí, então, entrando nessa questão de como surgiu a internet, a gente tem que a grande revolução da internet foi, então, a criação dessa questão do protocolo IP, porque a partir do momento em que criou-se um protocolo comum, foi possível ligar redes, que lá no seu surgimento, na década de 60 nos Estados Unidos, eram redes universitárias. Então, a gente tinha 4 universidades que tinham as suas redes próprias, as universidades de Stanford, de UC Santa Bárbara, Utah e a UCLA, elas tinham redes próprias. E daí criou-se, então, o protocolo TCP/IP. E aí, a partir desse momento, houve a comutação de pacotes, ou seja, foi possível dividir as informações que estavam ali em cada rede em dados divididos em pequenos pacotes que podiam, então, ser transmitidos entre essas redes. E daí surgiu a internet, que é essa comunicação entre as redes.
Então, a partir desse momento, a gente passou a ter a internet, e daí foi se desenvolvendo até chegar ao que a gente tem hoje, mas nesse primeiro momento, surgiu nesse contexto dos Estados Unidos, da década de 60, entre universidades e em um contexto de Guerra Fria também. E daí, a partir de então, desse momento, da década de 60, a gente passou a ter esse desenvolvimento da internet, e aí, em conjunto, a gente começou a ver esse surgimento da governança. E daí, por que a gente usa essa palavra governança, né? A governança diz respeito, então, a uma forma de controle de organização, só que fora de um âmbito unicamente estatal. A palavra governança parece com governo, mas ela quer dizer justamente a essa gerência que não é só governamental. Então, ela vai envolver outros tipos de gerência por outros atores. E daí, a partir disso, eu trouxe aqui como indicação essa linha do tempo da web, que é até dividida entre web e internet, que está lá no site do Seu Web, do NICBR. Deixei o link aqui, depois eu vou compartilhar os slides com o pessoal, e daí eu vou colocando vários links ao longo do slide para servir aí como sugestão para vocês também. E aí, trouxe aqui alguns eventos relevantes nessa questão da construção da governança da internet, tal como a gente tem hoje. Tal como eu estava falando, o grande pioneirismo da internet foi esse surgimento de protocolos padronizados que faziam a comunicação entre as redes. E daí, esses protocolos foram isso começou a ser criado no contexto dos Estados Unidos, e aí esse contexto começou de uma forma que estava tendendo a uma certa centralização. A gente, dá para imaginar, né, que em um contexto que estava ali, um pioneirismo estadunidense, era fácil supor que poderia existir alguma tendência a uma certa centralização disso. E aí a gente teve uma tendência, em conjunto, a gente teve uma tendência contra isso, uma tendência a favor de uma descentralização dessa internet que estava emergindo. E aí, nesse contexto, surgiu a IETF, que é uma organização que existe até hoje, ela é muito importante, é uma organização que surgiu em um contexto bem de comunidade aberta, colaborativa. Esse surgimento da internet é até acompanhado por várias pessoas importantes que tinham essa mentalidade bem de descentralização, de movimento hippie. Então, a internet ela vem bem desse contexto de ser uma coisa global, descentralizada. E aí, apesar dessas tendências à centralização, a gente sempre teve uma tendência maior contra essa centralização. E aí a IETF surge nesse contexto em que um conjunto de pessoas se propõe a criar, então, protocolos padronizados que vão fazer com que todo mundo consiga acessar a internet meio que da mesma forma, assim, a partir dos mesmos padrões, dos mesmos protocolos. A IETF é uma organização que ela é aberta, ela até hoje é super acessível, tem um site que, se vocês quiserem dar uma olhada, tudo que é decidido, que é discutido na IETF é aberto, as próprias reuniões são abertas, então, se vocês quiserem, vocês podem participar das reuniões, ter acesso às decisões, às atas. Mas ela também é criticada por algumas questões, tal como ser uma organização, um fórum muito nichado e muito técnico. Então, a gente tem que, desde o início, ela quis se propor a resolver, identificar problemas técnicos, elaborar documentos, só que de uma forma, de fato, totalmente técnica, até porque não dá para ser diferente. Então, eu estou explicando sobre a IETF, mas no cerne do negócio eu não consigo explicar exatamente o que eles fazem, porque eu não tenho a expertise nessa área. Então, eu sei que eles desenvolvem esses padrões, eles se propõem a isso. Esses padrões são coisas tipo o próprio protocolo IP, HTTP, HTML, mas, enfim, eu sou do direito, então chega um momento em que eu não consigo mais explicar sobre isso. E é uma das questões que recebe muitas críticas na IETF, justamente essa questão de eles se proporem a ser totalmente colaborativos, totalmente abertos, mas existe uma linguagem muito técnica que muitas vezes tem outras dificuldades de integração e colaboração por diferentes agentes. Mas, enfim, foi e ainda é uma organização muito importante nessa questão da descentralização da internet.
Alguma dúvida até aí, gente? Algum comentário? A gente teve o comentário do Laerte, são conteúdos de ciência da computação, precisamente de redes de computadores, mas algumas engenharias também estudam isso. Sim, pois é, quem é da área técnica entende facilmente, assim, e é isso, não dá para a gente ter fóruns que vão discutir tudo para todo mundo, de fato, que é uma das problemáticas que surge nesse contexto, né? A internet sempre se propôs a ser esse ambiente muito aberto, muito colaborativo, mas existem limitações que surgem naturalmente. E aí, enfim, isso gera umas outras questões que a gente vai falar um pouco na frente. Mas, enfim, quem tem interesse, super sugiro dar uma olhada no site da IETF. E aí, voltando aqui para os nossos eventos, em 88 a gente teve a primeira conexão internacional do Brasil à rede BitNet, conectando o LNCC, um laboratório no Rio de Janeiro, aos Estados Unidos. E aí foi o início da internet no país. Daqui a pouco a gente também vai falar um pouco mais sobre o surgimento, a criação da internet no Brasil. Em 95 a gente teve a criação do Comitê Gestor da Internet, e em 96 a gente teve o Defense Communication Act, e a Declaração de Independência do Cyberespaço. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre o CGI um pouco mais na frente, e aí aqui eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão desse Defense Communication Act e a Declaração de Independência do Cyberespaço. O que foi isso e por que é importante? Tal como eu estava falando, o início da internet vem muito acompanhado por esse discurso de ser um ambiente livre, igualitário, que é para todo mundo, que, enfim, onde não existem regras que são regras intransponíveis, mas sim um ambiente que é totalmente colaborativo. E aí, lá na década de 90, mais especificamente em 1996, a Lei de Telecomunicações dos Estados Unidos se propôs a regular também a internet. E aí, a partir disso, houve a criação do Defense Communication Act, que foi uma tentativa estadunidense de regular algumas questões desse ambiente novo da internet, que eram voltadas a questões consideradas... Entendi o meu resumo. Mas questões consideradas indecentes na internet, e que, por sua vez, principalmente para os ativistas que tinham uma atuação na causa, iam contra a questões de liberdade de expressão, que são muito caras, né, na cultura estadunidense, no próprio ordenamento jurídico. E daí, foi um momento de primeira tentativa de se regular esse espaço nos Estados Unidos, e isso, por sua vez, suscitou uma certa revolta de alguns ativistas, inclusive o John Perry Barlow, que foi o criador de uma organização que chama Internet Frontier Foundation. E, a partir disso, diante dessa tentativa de regulação estadunidense desse espaço, ele faz, então, um discurso que ficou muito famoso, chamado Declaração de Independência do Cyberespaço. Ele fez esse discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, e aí é um discurso muito bonito, também sugiro vocês a darem uma olhada, mas que hoje em dia é considerado muito utópico. Então, eu trouxe uma parte dele em que ele diz: governos do mundo industrial, vocês gigantes cansados de carne e aço, eu venho do cyberespaço, novo lar da mente. Em nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não são bem-vindos entre nós, vocês não têm nenhuma soberania onde nos reunimos. Então, a gente vê que parte de uma discussão muito de liberdade, de igualdade, de pioneirismo. Nesse momento, uma tentativa de regulação para esse espaço parecia algo ruim, algo que estava censurando essa liberdade que o cyberespaço se propõe a ser. Hoje em dia, esse discurso do John Perry Barlow se tornou bem histórico, então é um texto que, vez ou outra, aparece por aí em contextualizações, desde dissertação de mestrado até palestras em eventos. É um discurso que remete muito a essa questão desse pioneirismo que parte desse primeiro momento da internet, né? Então, essa concepção de que a internet era esse espaço, esse momento em que todos seriam iguais e nada seria regulado, porque a regulação seria algo equiparado a uma censura.
Hoje em dia, a gente vê que não é bem assim. É claro que ele falou em 96, então o contexto era bem diferente, mas hoje a gente tende cada vez mais a ver que, justamente para que haja uma igualdade, uma liberdade nesse ambiente digital, é preciso uma regulação para existirem diretrizes mínimas, né? Então, a fim de se ter essa liberdade, hoje a gente pensa em regular para que a internet seja um espaço seguro, um espaço harmônico. Mas, enfim, nesse primeiro momento, existia uma concepção contrária, né, de que a internet seria esse espaço de igualdade. Outra questão que hoje a gente pode discutir até hoje, a internet se propôs a ser assim, mas será que ela é mesmo? É esse espaço em que todos são iguais, em que a gente tem essa liberdade, essa igualdade de direitos? Apesar dos protocolos serem todos iguais e da gente ter essa camada técnica que é igual para todo mundo, a gente observa que várias questões surgem nesse contexto, e daí de um caráter além do técnico, né? Bom, a gente tem, então, em 98, o surgimento da ICANN. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre? Alguém já ouviu falar da ICANN? Gostaria de falar o que é, o que acha que é? Luiz. Olhando assim, não sei. Não sei se é um sensor de regulação para endereço de IP ou para registro de números. Eu estou vendo pelo nome, tá? Não tenho uma noção mais do que funciona, não. Estou tentando ver aqui. É porque isso parece, não sei, é basicamente algo que precisa para registrar esses números, para registrar esses dados que são produzidos a partir da internet. Algo assim? É por aí. É uma organização que se propõe a fazer o gerenciamento, a coordenação, principalmente de nomes de domínio. Então, a gente pode se perguntar, né? Cada país tem o seu domínio, tipo no Brasil a gente tem o .br. Essa gerência dos domínios nacionais é feita de forma doméstica por grande parte dos países, mas existem questões que são internacionais transcendentais a isso. Então, a gente pode ter conflitos nessa seara dos nomes de domínio. Quando uma determinada marca quer fazer um registro do seu site e outra pessoa quer fazer o mesmo registro, como que isso é resolvido, né? Como que essas questões são coordenadas? Quem tem a gerência diante disso? Então, é daí que vem a ICANN, assim, é complexa também, e é um outro fórum da governança da internet que tem todo um funcionamento próprio. Eu vou falar um pouco mais sobre o funcionamento da ICANN no final, mas ela surge dessa questão de coordenar, gerenciar questões que dizem mais respeito à alocação de endereço IP, gerência de nome de domínio, e logo evitar esses conflitos nesses endereços que são usados por cada organização. Se Luiz e Arnaldo quiserem me complementar. Tá certíssimo. Eu queria também ouvir o pessoal técnico, mas diga aí, Arnaldo. Não, eu ia falar que eu acho que é isso mesmo. E assim, pensando na dinâmica de internet, a gente tem vários dispositivos acessando. Cada IP, ou cada ponto especificamente, é como se fosse um condomínio, e a partir daquele condomínio, as portas de acesso vão ser como esses números necessariamente para você conseguir acessar aquele dispositivo. Então, a ICA meio que regula essa forma de você conseguir ter acesso ao condomínio, ou necessariamente conseguir um condomínio para você conseguir acessar diretamente. Perfeito, muito obrigada, Arnaldo. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Eu acho que. Ai, pronto, Henrique. Eu ia pedir pro pessoal do técnico também falar, que tem uma galera tech aqui no Labid. Acho que eles também vão saber dizer bem. Boa. Mas eu pesquisei um pouco aqui e, no caso, a ICANN tinha uma associação com o governo dos Estados Unidos no início. Hoje parece que é mais independente, mas que no início e ainda é supervisionado pelo governo, pelo que eu vi. Mas que no início era um departamento. Uhum.
Sim, obrigada, Henrique. Eu vou fazer um comentário sobre isso também, nesse sentido de como que foi a criação da AICA, né? Alguém mais gostaria de comentar? O pessoal técnico aí que a Luísa comentou sobre. Pode falar, Laerte. Com licença aqui, só para constar, vocês. Não sei se esse é o planejamento de vocês, mas fala sobre essa questão da diferenciação entre as camadas de lógica de internet, camada de rede, da camada de lógica de negócio. Vocês vão chegar nessa parte ainda? Então, eu comentei sobre as camadas da internet, mas eu não vou aprofundar nesse tema. Então, o que eu comentei sobre as camadas é mais sobre aquela questão mesmo de o que é a camada de aplicação, que é isso que a gente usa mais no dia a dia com as plataformas, e as questões que vêm embaixo, que são mais técnicas e que são ligadas pelo protocolo IP. Sim, porque eu estava vendo uma palestra no Nick Berg outro dia, e o palestrante ele falou que existe na internet essa diferenciação de 3 camadas. A primeira, que é a camada de hardware, que é a camada de telecomunicações que a gente conhece, que são os cabos, os equipamentos, a coisa toda que a gente pode pegar. A segunda intermediária, que é a camada lógica, que é a camada de justamente essa tecnologia de redes, que vai justamente dar base para essa questão de transmissões, que na internet é o protocolo TCP/IP, junto com sua lógica toda de protocolos, que protocolo, para quem não sabe, desculpa, é a linguagem, é um padrão, é a linguagem que permite diferentes tipos de redes e tecnologias conversar entre si, porque caso contrário, nenhuma tecnologia nem ia conversar. É a mesma coisa que, por exemplo, eu querer me conversar com a pessoa da China sem entender o mandarim, por exemplo, e a pessoa vice-versa, não ia dar certo, porque as línguas não se batem. Então, protocolo é isso, significa uma língua só para todas as tecnologias de rede poderem conversar. E a terceira, que é a camada da regra de negócio, que é aí que faz parte da engenharia de software e os negócios por detrás, que diferente das outras, essa é uma camada que geralmente é ou propriedade privada ou propriedade que tem um certo acesso restrito por parte das empresas de tecnologia quando são plataformas digitais, porque aí, essas sim, que geralmente são protegidas por direitos autorais e alguma coisa de proteção por essa questão de licença que muitas das vezes as empresas não disponibilizam para serem analisadas ou sofrer auditoria. Essa é uma questão da internet que pode ser debatida nesse contexto também. Porque a internet, os protocolos são públicos, não pertence a ninguém, mas a engenharia de software, a regra de negócio, e principalmente quando trata essa questão de análise de dados, muitas das vezes é uma caixa preta até para quem é da área de computação e programação. Uhum, sim, obrigada pelo comentário. Pois é, a gente tem, eu acho que remete muito àquela questão que eu tinha comentado, né, sobre como a internet, o nome internet, se refere a todas aquelas camadinhas que a gente tem, não é só as redes sociais, as plataformas. Então, quando a gente fala de internet, a gente está falando sobre essas camadas que você comentou, a gente está falando sobre os protocolos, que são muito importantes justamente para fazer essa comunicação entre as redes, e se os protocolos fossem diferentes, se fosse um para cada país, a gente não teria o que a gente tem hoje, que é essa rede de redes, que é a internet, né, que é global, que tem a sua camada técnica igual e universal. Então, isso diz muito respeito a por que a internet foi um pioneirismo tão grande, né? Por que o protocolo foi algo tão importante assim? Pode falar, Gabriel. Uma coisa que eu já tinha lido que eu achei interessante é a questão dos domínios, por exemplo, de cada país, né? O .br que a gente tem aqui. E aí, se eu não me engano, a ECA é que delega a autoridade para usar esses domínios de modo que não tenha sobreposição, né? Que dois países não queiram usar o mesmo domínio e isso gere conflitos. E o quanto isso é relevante também, né? Porque, se eu não me engano, eles coordenam o DNS raiz, então se a gente tem, sei lá, algum problema, um estagiário queima alguma coisa lá, a gente pode literalmente ter uma confusão de tráfego aí que vai quebrar a internet lá, bagunçar os sites todos. Então, é um trabalho realmente muito relevante, né? Importante. Sim, pois é, obrigada pelo comentário também. É exatamente isso.
A criação da ICANN surge, então, nesse contexto lá na década de 90, em que, tal como acho que foi o Henrique que comentou, né, inicialmente, essa competência de cuidar, administrar os nomes de domínio era feito pelo governo dos Estados Unidos. E daí houve um certo momento em que o governo quis terceirizar essa função para uma empresa privada norte-americana chamada NSI, é o Network Solutions Inc. E aí houve, então, essa chamada guerra do DNS, né? DNS são os nomes de domínio, que é isso que a gente vê ali, dando um nome para cada website que a gente acessa. E aí, bom, frente a esse contexto em que a internet estava ali no seu desenvolvimento na década de 90, e aí houve essa tendência a uma centralização de algo tão importante, universal, que são os nomes de domínio, surgiu a ICANN, com esse objetivo de ser, então, uma organização sem fins lucrativos, com essa missão de coordenar e administrar os identificadores únicos e essenciais para o funcionamento da internet. Então, apesar da ICANN ter a sua sede nos Estados Unidos, ela se propõe a ser uma organização mundial e totalmente aberta. E aí, comentando um pouco sobre o funcionamento da ICANN, é uma organização também que ela, tal como o IETF, é muito cara, muito importante, e assim, é muito interessante de ser estudada, porque ela se propõe a ser totalmente aberta e colaborativa. Então, tudo que é definido na ICANN, desde questões de conflito de nome de domínio que determinada marca apresenta, até criação de protocolos universais, tudo isso é aberto e colaborativo. Então, a gente pode ir lá no site da ICANN também e participar das reuniões, a gente pode entrar na lista de transmissão de e-mail, a gente pode até adquirir poder de voto lá dentro, porque é uma organização totalmente aberta. Mas, obviamente, né, não é uma organização perfeita, não existe organização perfeita. Então, o que a gente tem diante dessa proposta da ICANN de ser aberta são várias questões que surgem relacionadas à morosidade dos processos, questões burocráticas que surgem justamente porque ela quer ser muito aberta. Então, para que uma decisão seja tomada, para que um conflito seja de fato solucionado, várias etapas são necessárias, etapas que às vezes levam anos. Então, para algo ser decidido pela ICANN, costuma demorar muito, justamente porque tem muita gente nesse processo e muita gente que pode opinar, que pode comentar, e não existe obviamente, existe uma hierarquia para que a organização funcione, mas não é como se fosse só de um país, ou se tivesse um governo que fosse responsável pela ICANN, ou que tivesse a incumbência de definir os nomes de domínio. Pelo contrário, ela é internacional, todos podem participar. Então, a gente tem essas questões. É uma organização aberta, colaborativa, que tem essa missão de ser algo totalmente contributivo e horizontal, mas surgem questões que são consequência desse formato. E aí uma questão decidida pela ICANN, por exemplo, é o cyber squatting, que é quando existe, por exemplo, um registro tipo, não sei, mcdonalds.com, e aí uma pessoa quer quer registrar esse domínio a fim de conseguir algum benefício fingindo ser o McDonald's. Então, coisas de fraude, registros de má-fé que são feitos nesse sentido, querendo tomar proveito de marcas que já são muito grandes. Então, é a ICANN que resolve esse tipo de coisa. E daí, tal como eu falei, a ICANN acaba resolvendo uma gigante gama de conflitos que são desde o micro até o macro. A Alice falou, uma curiosidade que achei interessante sobre nomes de domínio de países foi o caso de Tuvalu, que tem uma receita do PIB muito grande com o domínio TV. Posso comentar, se interromper? Não, é só bem rapidinho mesmo, que os domínios, como o Brasil tem o .br, o Tuvalu tem o .tv. Aí você pensa assim, você tem o twitch.tv, esse é um domínio comprado. E como é uma ilha muito pequenininha, uma parte grande do PIB eles ganham através das receitas pelo uso do domínio .tv, né? E só agradecendo, Júlia, também, uma parte que você falou de golpes, você pensar os golpes de homografia,
né, que você tem a escrita exatamente igual de nomes de domínio, mas você escreve, por exemplo, com caracteres em outros idiomas, né, outros alfabetos, quer dizer, como o cirílico, né, que é o alfabeto russo, ou então o alfabeto grego, que aí quando você lê inicialmente, você acha que é o mesmo domínio, para que seja igual, você tem uma diferenciação. É só uma curiosidade mesmo, mas desculpe e devolvo a palavra. Não, que isso. Alice, travou um pouquinho o seu áudio na parte que você falou quando você lê, e aí deu um bugzinho de alguns segundos. Você pode repetir essa parte, por favor? Não, desculpa, obrigada, que eu tô aqui nos dados móveis. Os golpes de homografia, você vai ter visualmente nos dois, por exemplo, www.amazon.br, nos dois, você vai ler da mesma forma. Mas em um dos links, que são aparentemente iguais, você tem letras de outro alfabeto, como, por exemplo, o alfabeto cirílico. E apenas quando você copia esse link no navegador, você vai ter uma diferença que você percebe que aquele ali não é o alfabeto latino que a gente utiliza. Isso é muito utilizado para aplicar golpes de phishing, né? Porque você realmente fala, olha, verifique a URL. Né? No caso, não é só você verificar a URL, mas você abrir realmente no seu navegador. Eu posso colocar no grupo um vídeo sobre isso que eu achei muito legal. Muito massa. Nossa, muito obrigada pelo comentário, super interessante. E aí, só reagindo a isso, é muito legal você trazer esses exemplos para a gente ver essa questão da dimensão da AICA, né? Porque essa questão de Tuvalu muito específico, pensa só como que isso, tal como você falou, atinge o país. E aí, quem que vai resolver isso, né? Porque nomes de domínio são uma coisa universal. Qualquer pessoa que vai no navegador e coloca o TV, tal como você colocou, chega nesse mesmo destino. E aí, se é algo universal, que governo que vai decidir isso? E aí que vem essa questão da AICA, né? Não é um único governo, não é um único país que vai decidir para todos. Apesar de cada país ter a sua diferente forma de gerência diante dos seus domínios, por exemplo, o .br, que é gerenciado pelo Brasil, a gente tem essas questões que estão em escopo internacional. E daí seria não faria muito sentido se só um país definisse isso, né? Tal como começou a existir essa tendência de os Estados Unidos ser o responsável por isso. Enfim, é por isso que a ICANN é importante e necessária, porque é preciso existir uma organização com esse caráter internacional e colaborativo que vai decidir essas questões. Pode falar, Henrique. Não, eu só fiquei com a dúvida se a ICANN também regula nessa questão de homografia, de limitar quais são os caracteres que são possíveis de usar no domínio, porque é algo que eu tinha lido há um tempo, mas que não vi relacionado à ICANN, que seria uma limitação no nome de domínio para só usar certos caracteres. Por exemplo, não tem C cedilha, não tem alguns caracteres específicos, justamente para manter padronizado. Eu nunca vi exatamente isso, mas acredito que sim. Tipo, Arnaldo e Luiz, vocês sabem se é a AICA mesmo que faz isso, mas acredito que, tipo, se alguém for decidir isso, tem que ser a AICA, né? Foi na IGE esse ano teve um debate falando sobre isso especificamente, e aí falaram sobre o direcionamento de alguns domínios para alguns lugares dentro da Tailândia, e isso gera golpes de phishing, e a partir dos golpes de phishing ter algumas diretrizes para evitar colocar alguns símbolos que pudessem aproximar um domínio específico de outro, então cedilha, acento, alguns termos que não estejam necessariamente no alfabeto que tem ascendência latina, estariam excluídos nesse sentido. Aí, foi principalmente na Tailândia, porque muitos rosteavam dentro do país, mas tinham coisas muito próximas. Aí, tipo, tinha um Mac, e a depender do alfabeto, tinha um acentozinho em cima de uma letra. Do M tem um acentozinho. Aí ficava parecendo que era McDonald's, mas não era direcionado para esse domínio na Tailândia. Eles não conseguiam identificar por causa da facilitação de abertura de domínios lá. Nossa, obrigada, Arnaldo.
Pois é, isso é muito interessante, ao mesmo tempo é muito específico, né? Esse tipo de coisa que se a gente para pensar meio que do nada, quem que vai regular isso? Quem que vai determinar as regras para isso? E daí olha o tanto de questões que surgem nessa questão de alfabeto diferente, e daí nomes que acabam sendo parecidos, mas não são, então, enfim. Tudo isso diz respeito à ICANN. E uma coisa muito interessante sobre a ICANN, gente, é que eles têm várias iniciativas para a inclusão de pessoas mundo afora. Então, tal como eu falei, um ambiente totalmente aberto, é possível a gente ir no site, ver as reuniões, etc. Mas, além disso, também é possível a gente participar de forma mais próxima. No site tem vários cursos também que são totalmente gratuitos sobre o funcionamento da ICANN, sobre questões correlatas, e também tem 2 programas da ICANN, que é o programa de Fellowship e o Next Gen. Esses programas são justamente para incluir pessoas jovens no ambiente da ICANN, nas reuniões. A ICANN todo ano tem, se não me engano, 3 reuniões principais que acontecem em países diferentes, e aí essas reuniões são os eventos mais macros, assim, da ICANN, e aí daí eles fazem esses programas para incluir pessoas jovens nessas reuniões, e logo em todo o ecossistema, né? Então, vale vocês darem uma olhada lá nesse programa de fellowship, o NextGen, que é para pessoas que estão na graduação ou em outro momento da pós-graduação, e, enfim, é justamente com esse objetivo de atrair pessoas interessadas para esse ecossistema. Então, deem uma olhada, se for do interesse de vocês. E aí, bom, caminhando aqui, em 2003 e 2005, tal como eu mencionei, a gente teve a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que deu origem ao IGF. E, bom, trouxe aqui, vou dar uma acelerada, porque já são 3 horas, mas eu trouxe aqui essa imagem que é bem veiculada, bem típica e usada como referencial também para a gente discutir sobre governança da internet. É uma imagem que foi criada pela Diplo Foundation e ela seria, se a gente está conversando sobre governança da internet, seria o paralelo daquele prédio de São Paulo, que tem, tipo, aquele prédio de luxo que tem Paraisópolis do lado de todos os livros de geografia. Essa seria, tipo, a imagem dessa matéria, assim, a imagem que está em todos os livros. E aí ela foi importante, é importante justamente porque ela se propõe a trazer essa concepção de inclusão de todas as pessoas, várias camadas, vários assuntos. Então, é uma imagem bem recorrente justamente porque a gente vê um pouco dessa proposição da governança da internet. E daí, obviamente, vem várias questões que podem ser criticadas e discutidas a partir disso, né? É uma imagem que já é algo antiga, então tem várias questões que não são incluídas aqui, que hoje em dia são discutidas, mas parte desse contexto inicial de referência de uma concepção de governança da internet. E daí eu trouxe outras imagens aqui só para a gente fazer esse paralelo de como conversar sobre governança da internet é tanto falar, então, sobre essa questão que vai ali nas camadas da internet, que fala sobre essa questão das camadas lógicas, dos protocolos que a gente tem, também é falar sobre questões que envolvem cabos submarinos, e daí a gente tem esse mapinha aqui dos cabos que dá essa dimensão para a gente de como a internet, ao mesmo tempo que é isso totalmente digital, também é algo físico. Então, a gente imagino que vocês estejam familiarizados com isso, né? Essa questão dos cabos submarinos que vão ligando os países e passando o sinal de internet. Então, enfim, a gente tem como essa concepção de que a internet pode ser física, pode ser palatável, material, mas ela também é essa questão que está ali em fóruns políticos, que é discutida em mesas de debate, que é algo que suscita princípios, normas, discussões. Então, a internet e a governança da internet abrange tudo isso, né? Abrange desde as camadas ali, técnicas, a parte física, até a parte que é discutida, que é política, que é social. E por isso que governança da internet é algo tão amplo, né? Porque busca envolver tudo isso, e obviamente não é um desafio fácil, mas enfim, é algo que está sempre em construção também. E daí eu trouxe aqui uma sugestão
desse vídeo como funciona a internet e fazendo também uma sugestão de forma estendida, o NIC-BR, que é um órgão que eu vou falar um pouco em seguida, é o braço executivo do CGI, do nosso Comitê Gestor da Internet, e é uma associação sem fins lucrativos que se propõe a, desde gerir o ponto .br no Brasil, até fazer eventos que fomentem a internet e façam com que ela seja mais inclusiva no Brasil. E daí o Nick tem esse canal no YouTube e tem vários materiais no seu site que se propõe a explicar um pouco sobre a internet. Então, lá no YouTube, no canal do Nick, vocês vão achar várias playlists que falam desde as questões de protocolo IP, o que é um protocolo IP, como que a internet funciona, o que é um BTG, até questões de governança que envolvem essas questões mais políticas sobre organizações, instituições, etc. Então, fica aí a recomendação para vocês. E agora eu vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro. E daí vou falar mais a fundo sobre essa questão do próprio NIC-BR, do próprio Comitê Gestor da Internet. Bom, trouxe aqui alguns eventos, mas mais para fazer uma contextualização. Tal como a gente teve ali nos Estados Unidos, em que a internet surgiu em universidades, no Brasil isso também aconteceu dessa forma. A internet surgiu no contexto brasileiro, mais especificamente na FAPESP. A gente teve lá em 88 a primeira conexão internacional do Brasil à rede BitNet, conectando o Laboratório Nacional de Computação Científica aos Estados Unidos. Então, a gente tem que essa é considerada a primeira conexão do Brasil à internet. No contexto inicial da década de 80, a internet no Brasil funcionava só em universidades. Então, existia a rede de cada uma das universidades, tal como nos Estados Unidos, até que houve essa iniciativa entre as universidades para que essas redes se conectassem, e daí foi se desenvolvendo esse contexto da primeira conexão, da criação de uma rede nacional de pesquisa, de projetos que partiam muito da universidade para fazer com que o Brasil acompanhasse essa discussão e esse desenvolvimento. E daí, em 85, a gente teve, então, a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que surgiu como sendo esse órgão, esse conjunto de pessoas que tem esse objetivo de coordenar o uso e a governança da internet no país. Falando sobre outros eventos, então, a gente teve, em 95, o início da comercialização da internet no Brasil, o registro dos primeiros domínios comerciais, o surgimento dos primeiros sites brasileiros. E aí, avançando um pouco, em 2014, a gente teve a aprovação do Marco Civil da Internet. Então, em um grande panorama, a gente tem que a internet surge no Brasil lá na década de 80, partindo desse ambiente universitário. Aqui, em 95, surge o Comitê Gestor da Internet. A partir de então, a gente passa a ter um protagonismo global maior e, em 2014, ela passa, de fato, a ser esse ambiente regulado. Então, o Marco Civil da Internet se destacou muito também por ser esse primeiro momento em que a internet brasileira passou a ser vista, deixou de ser vista, na verdade, como esse ambiente de terra sem lei. Apesar de até hoje a gente ter muito esse discurso por aí, né, de que a internet é uma terra sem lei, de que não existe regra para a internet, a gente vê uma tendência cada vez maior dessa constitucionalização desse ambiente. E aí o Marco Civil da Internet foi de fato, um grande marco no Brasil, até porque ele contou com uma grande participação da sociedade civil. Então, o Marco Civil da Internet foi o primeiro momento em que a gente teve consultas públicas totalmente virtuais, por exemplo. E daí a gente tem uma série desde artigos científicos até relatos por aí, internet afora, que contam como que esse processo foi muito colaborativo, envolveu diversos setores para fazer com que essa regulação, de fato, fosse aprovada. Falando um pouco mais sobre o Marco Civil da Internet, ele surge no contexto de alguns riscos. A gente teve lá em 2013, se não me engano, o caso Snowden, que foi aquele caso em que
Travou? Travou. Sim. Eu ia perguntar isso também. Tô vendo vocês normais aqui. Travou. Travou? Agora voltou ele. Travou. Agora, voltou agora. Eita, foi até onde? Você tinha acabado de começar o caso de Snowden. É. Ah, então, bom, o caso Snowden foi esse momento em que a gente teve a denúncia de vários casos de espionagem que estavam acontecendo por parte dos Estados Unidos em seara mundial, e daí, diante desse ambiente de espionagem, desses riscos que estavam sendo colocados no ambiente digital, surge o Marco Civil da Internet como uma forma também de resposta a esse momento. O Marco Civil da Internet também teve uma grande participação do CGI, o Comitê de Gestão da Internet, que foi um dos agentes que fez isso acontecer. Então, ele surge nesse contexto em que a internet começa a ser, de fato, regulada, mas também como uma grande carta de princípios. O Marco Civil da Internet é uma regulação bem extensa que se propõe a discutir sobre vários temas e alguns ficam de fora justamente porque ele se propõe a ser bem geral nesse primeiro momento de regulação da internet. Então, bom, voltando um pouco aqui Aqui eu trouxe 2 indicações de podcast. Tem o Braincast, que fala sobre o nascimento da internet, e tem esse aqui, que é o Camada 8, que é um podcast do Nick BR. Esse episódio, especificamente, tem a participação do Demi Getsko, que foi um dos grandes criadores da internet no Brasil. Ele vai contando sobre como que ele trabalhava lá no laboratório que trouxe a internet para o Brasil, na época que ele estudava na USP. Então, enfim, é bem interessante. Ele realmente foi uma das pessoas que participou desse processo no Brasil, e daí ele vai contando dessa forma mais pessoal até sobre como isso aconteceu. E daí, voltando aqui a falar sobre o CGI, a gente tem que o CGI surge, então, em 95, com esse objetivo de coordenar o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. E aí uma questão que foi bastante debatida desde o início, e que é bem importante quando a gente fala sobre governança da internet no Brasil, é essa questão de quem compõe o CGI, como que ele funciona. Bom, tal como as questões da ICANN são questões que a gente pode parar para se questionar e chega numa conclusão de que não faz sentido só uma pessoa regular ou só uma pessoa dar conta, as questões que dizem respeito à internet no Brasil passam por aí também. Se a gente pensar que existe um comitê gestor da internet que vai se propor a coordenar questões da internet, que vai se propor a levantar essas pautas no Brasil, beleza, a gente sabe que existe o CGI, a partir disso a gente pode pensar quem que deve compor esse comitê, quem que deve compor essa mesa, quem que deve estar ali discutindo sobre essas questões que são importantes no Brasil. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Bom, o ponto aqui é que não existe uma pessoa, um agente, um setor. Tá, depois você coloca suas críticas, Arnaldo, vão ser muito bem-vindas. Não existe um setor principal que deve ser responsável pela internet, pela sua gestão. Não faz sentido a gente falar que é o governo que tem que dar conta, decidir pela internet no Brasil. Não faz sentido falar que tem que ser o setor privado. E aí o CGI, ele parte, então, dessa premissa, de que todos os setores devem ser incluídos nessa pauta. E que setores são esses? Quando a gente fala desses setores, a gente está falando do setor privado, do governo, da sociedade civil, que pode ser dividida ali entre terceiro setor e academia, e também a gente pode ter essa divisão na comunidade técnica. Então, são esses, basicamente, 5 setores que vão compor essa pauta no Brasil, e a gente tem aqui essa imagem que mostra sobre a composição do CGI. Apesar da composição ser um pouco diferente, vocês estão vendo aqui que o setor governamental ele tem mais membros, o CGI só decide por consenso. Então, para qualquer pauta passar no CGI, todo mundo tem que decidir, todos os seus, se não me engano, 27 membros. E daí, essa questão
dessa existência dos múltiplos setores e decisão por consenso parte muito do que a gente entende por multissetorialismo. E aí, o multissetorialismo e o CGI são, então, grandes marcos da governança da internet no Brasil, porque a gente tem que ele surge, então, em 95, com esse objetivo de discutir e coordenar essas pautas da internet no Brasil, e ele se propõe a ser esse órgão multissetorial, que vai ser englobado, então, por todos esses setores. O CGI, per si, é um comitê. Então, é um comitê formado por 27 pessoas que estão ali discutindo sobre pautas que são relevantes para a internet no Brasil, desde técnicas até jurídicas, políticos sociais, e ele não tem o poder de tomar decisões. Então, o que o CGI faz é discutir sobre essas questões e emitir notas. Ele também participa e promove muitos eventos, tem uma participação internacional muito forte. Ele também é responsável por estabelecer diretrizes, registrar domínios. Por exemplo, o .br é de incumbência do CGI. Então, o CGI, que é esse comitê, possui um braço executivo, que é o NIC-BR. E aí, o NIC-BR, de fato, é uma empresa, na verdade, é uma associação privada sem fins lucrativos, mas que tem o seu CNPJ e que recebe todo o dinheiro do .br. E aí, a partir dessa receita, assim, ele faz uma série de iniciativas que vão desde essa questão de alocar os endereços IP e promover segurança, até incluir pessoas no campo da governança da internet, fazer com que a internet seja mais inclusiva. Então, o NIC-BR tem várias iniciativas que vão desde essa questão do fomento do uso da internet, de iniciativas que são no sentido de capacitação, até questões para, de fato, conectar as pessoas e alargar o acesso da internet no Brasil. Então, que vão nessa seara mais de infraestrutura mesmo. E aí, bom, tal como o Arnaldo adiantou, a gente tem algumas questões polêmicas sobre isso. A gente tem, então, que, tal como eu estava falando, o CGI ele não toma decisões, mas ele faz essa gerência, essa coordenação a partir do seu braço executivo, que é o NIC-BR. E aí, aqui eu trouxe um print do site, tanto do CGI como do NIC-BR, para vocês terem uma ideia, quem não está familiarizado, sobre, por exemplo, aqui quando a gente abre o site do CGI, já aparece esse documento que foi recém-publicado. Princípios do CGI para regulação de plataformas de redes sociais. Então, é um dos exemplos de trabalho que o CGI faz. Isso aqui foi uma carta de princípios que o CGI fez para determinar diretrizes em um caráter de sugestão, né, de conselho para regular plataformas de redes sociais no Brasil. O NIC-BR tal como eu falei, é uma empresa que tem uma série de iniciativas que são muito interessantes. Eu vou pular esse slide vou dar uma pulada e vir aqui para falar sobre as iniciativas. O NIC-BR é esse braço executivo, então é ele que executa, mas quem coordena, de fato, é o Comitê Gestor da Internet. Então, a gente tem uma série de iniciativas que são idealizadas pelo Comitê Gestor da Internet e executadas pelo NIC, tal como o Fórum da Internet no Brasil, o Programa IUF, a Escola da Governança da Internet e cursos e eventos diversos. A Luísa e o Arnaldo são super familiarizados com essas iniciativas também, já participaram de uma série deles, e super sugiro vocês a darem uma olhada, a se engajarem, são iniciativas bem legais. O Fórum da Internet no Brasil é um evento anual, todo ano ele acontece numa região diferente do Brasil. Nesse ano aconteceu em Salvador, ano que vem vai ser em Belém, e é um fórum totalmente aberto também, todo mundo pode participar, todas as sessões são gravadas e disponibilizadas no YouTube, e daí a gente tem discussões que vão... O Fórum da Internet no Brasil, na verdade, tem um caráter mais de sociedade civil, então não é um fórum que se propõe a discutir sobre questões técnicas, por exemplo, apesar de serem relevantes para o fórum. Passa mais por questões que englobam temas quentes, assim, da governança. Então, é muito discutido questões de IA, questões de soberania, questões de
deepfake, questões de direitos de criança e adolescente, e daí, enfim, é um evento que se propõe a ser esse evento de discussão anual sobre as questões relevantes da internet no Brasil. O programa IUF é um programa também que é do Comitê Gestor da Internet, que se propõe a incluir jovens nesse ambiente. Então, é um programa que eu e a Luísa participamos, o Arnaldo também, o Arnaldo foi até... O Arnaldo foi facilitador do programa, ele pode contar muito sobre para vocês. E, bom, se propõe a incluir jovens nesse ambiente da governança. E o programa IUF tem essa particularidade de fazer com que alguns jovens selecionados participem de fóruns internacionais. Então, o IGF, que eu estava comentando, o programa IUF faz com que os jovens selecionados participem, todos os gastos são cobertos, então é um programa bem interessante que permite dar essa oportunidade para as pessoas viajarem, participarem de fóruns internacionais de graça. Enfim, permite toda uma questão de networking, de interação com o ambiente. Super sugiro para vocês. Tem a Escola da Governança da Internet, que é um programa também que se propõe a ser um programa intensivo de capacitação sobre a governança da internet no Brasil. Acontece também de forma anual. No interior de São Paulo também é um programa totalmente gratuito. É claro que é preciso passar por um processo seletivo, então as pessoas se aplicam anualmente, e daí, caso sejam aprovadas no processo seletivo, tem essa capacitação de uma semana no interior de São Paulo sobre os temas da governança da internet. E existem vários cursos e eventos disponíveis no site do NIC-BR, cursos presenciais e virtuais, também totalmente gratuitos, muitos sem necessidade de processo seletivo, que se propõe a ter se propõe a materializar essa missão de fomentar e universalizar a internet no Brasil. Bom, passando aqui, então, mais rapidinho, a gente teve que um dos grandes marcos do CGI foi a publicação do Decálogo, lá em 2009, que foi esse conjunto de 10 princípios para a internet no Brasil. Então, ele foi um grande marco, porque, tal como eu estava falando, todas as decisões do CGI têm que ser um consenso. Então, foi um documento que levou muitos anos para ser decidido, em que ele se propõe a falar quais são os princípios que devem reger a internet no Brasil. Como que a internet deve ser, a partir de que a gente tem que partir aqui para ter uma rede que é democrática, que é colaborativa no nosso país. E daí a gente tem, então, esse conjunto de 10 princípios que são esse referencial a partir da concepção do CGI no Brasil. E aí eu estava comentando sobre o multissetorialismo, vou também passar aqui nesses últimos minutos para que a gente possa aproveitar o momento de discussão depois, mas o multissetorialismo é um princípio muito caro no Brasil e muito caro a toda a governança da internet no mundo, porque ele parte desse princípio de que todos devem participar. Obviamente, é difícil de se concretizar isso, e por isso também é um princípio que recebe várias críticas e que é muito fruto de reflexão. Eu trouxe aqui como sugestão um post-blog que eu fiz ano passado, ele foi publicado no site do Íris, em que eu faço algumas reflexões sobre esse princípio na governança da internet. E eu também sugiro para vocês o relatório Diálogos Multissetoriais que eu escrevi, em que, dando alguns passos para trás para explicar, a gente tem diferentes fóruns que acontecem mundo afora, que se propõem a serem fóruns que vão decidir, discutir e enfim, colocar em pauta essas questões da governança da internet. Tal como a ICANN, que eu estava comentando, o IETF, no Brasil a gente tem o CGI, mas a maioria desses fóruns não toma decisões facilmente. E o princípio do multissetorialismo entra nisso, porque não existe um único governo, uma única organização que vai tomar a decisão para todo mundo, mas organizações que vão tomar essas decisões de forma conjunta, tal como a questão da ICANN. Então, os fóruns que compõem, os principais fóruns que compõem a governança da internet, eles vão partir disso, de ser esse ambiente colaborativo em que todo mundo vai tomar decisões de forma conjunta. Mas, obviamente, isso é muito difícil de ser concretizado. Então, nesse relatório, eu entrevistei
especialistas no tema, buscando saber qual a opinião deles sobre o multissetorialismo, se o multissetorialismo realmente está sendo executado, se está dando certo, e, mais especificamente, como que o multissetorialismo está sendo executado em cada um desses fóruns principais. Por exemplo, a ICANN, por exemplo, o IGF, que é aquele fórum principal que eu comentei com vocês, que surgiu lá na segunda cúpula mundial da Sociedade da Informação, com o objetivo de ser esse fórum discursivo sobre a governança da internet. Então, o multissetorialismo é esse grande princípio que rege a governança da internet no Brasil e no mundo, mas que também encontra essas várias críticas, porque a gente tem essa proposta de incluir todo mundo, mas obviamente não vai ser tão fácil assim ter um ambiente totalmente igualitário e plural. Existem limitações que são naturais desse cenário. E daí, enfim, a gente tem várias críticas e reflexões que são relacionadas a isso. E aí, aqui, vou me encerrar aqui, mas só uma pincelada sobre esses outros fóruns que compõem, então, esse ambiente. A gente tem o IGF, que é esse que eu comentei, a gente tem o NET Mundial, que foi um fórum totalmente organizado e criado no Brasil. A gente teve a primeira edição dele em 2014 e a segunda edição ano passado, que a gente até participou, né, Luiz? E a primeira edição dele foi muito relevante por ser a edição que marcava a publicação do Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet foi formalizado, publicado nesse fórum. Na época, a Dilma participou e tal, e daí, ano passado, ele surgiu com uma nova proposta de ver se as diretrizes que foram criadas nesse primeiro fórum ainda estavam sendo válidas, se precisavam ser criadas novas diretrizes, em um outro momento, né, 10 anos depois. Então, o NET Mundial é uma iniciativa super interessante também para vocês pesquisarem, darem uma olhada. Ambas as edições publicaram uma carta de princípios que foram acordadas durante ambos os fóruns. Então, o NET Mundial teve essa particularidade de ter microfone aberto, de forma que todo mundo poderia contribuir ali nas sessões, comentar sobre, a fim de criar essa carta de diretrizes comum. A gente tem a ICANN, que é essa organização, esse fórum que eu comentei. Tem o CSMI, ou Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, ou o ISIS, que teve a sua última edição recentemente também, que é um fórum da ONU, que é aquele que eu comentei lá atrás, que teve suas primeiras edições em 2003 e 2005. A gente tem o LACNIC, que é essa organização que se propõe a coordenar os nomes de domínio na América Latina, que também organiza esses fóruns que são de um caráter mais técnico. O Arnaldo também pode comentar muito a respeito. Bom, colocando esses fóruns aqui para dar essa noção e concluir falando sobre como aquela questão que eu comentei lá no início, né? Governança da internet diz muito respeito a organizações, pessoas e siglas. Então, a gente tem aqui uma série de organizações que vão se propor a estar coordenando, discutindo, decidindo essas temáticas que compõem a internet. Obviamente, cada país tem a sua jurisdição, tem os seus governos, a sua possibilidade de impor, traçar leis e normas. A gente tem isso, obviamente, cada país lida com a internet de uma forma diferente, mas existem uma série de questões que compõem o escopo da internet, que são questões comuns e que não podem ser decididas por só um governo ou outro. E, bom, falar sobre governança da internet é muito falar sobre isso também. Quem são essas organizações? Quem está se propondo a decidir, a discutir? A gente tem toda essa questão técnica, mas a gente também tem essa camada política e social. Então, hoje em dia, a gente tem várias questões que compõem a governança da internet, que vão desde a forma como crianças e adolescentes devem usar a internet, até quais devem ser os protocolos de rede usados. Então, bom, existem várias questões que contemplam a governança da internet. Não existe uma pessoa, uma organização que governa, que controla, mas várias organizações que se propõem a isso. E, obviamente, a gente tem também muitas problemáticas, muitas dificuldades e falhas no meio do caminho. A internet se propôs lá no início a ser uma rede plural, igualitária. A gente sabe que isso não acontece hoje em dia. A gente tem uma série de problemáticas que envolvem acesso à internet. A gente está discutindo tudo isso agora, mas existe uma
uma parte da população gigante no Brasil que não tem acesso à internet, ou que tem um acesso que é muito debilitado. Então, ao mesmo tempo em que a gente avança muitas vezes em vários assuntos no cenário brasileiro, a gente tem esse pioneirismo muito grande do CGI, a gente tem várias questões que ainda não foram resolvidas, a gente tem várias pessoas que não sabem usar um celular, pessoas que sabem usar muito pouco, e daí caem em golpes virtuais. Então, enfim, falar sobre governança da internet é falar sobre tudo isso. Não existem respostas concretas, mas busquei trazer um pouquinho sobre essa temática. E aí, a partir disso, trouxe, então, alguns pontos de reflexão. Eu vi um pouquinho no chat sobre os comentários que o Arnaldo fez sobre o multissetorialismo, sobre o CGI. Eu acho que seria legal, antes de eu trazer esses pontos, que são 5 perguntas reflexivas sobre a temática, a gente poderia ouvir um pouco sobre esses comentários polêmicos que o Arnaldo fez e os comentários que vocês têm também a respeito dos temas, e aí a gente pode começar esse momento com uma discussão mais livre. Ai, Deus. Então, gente, na real, eu já falei isso em alguns outros eventos que eu participei, tentando identificar a adequação do que a gente tem desenvolvido como modelo multissetorial, que é o modelo referencial internacional, para aquilo que nós vivenciamos atualmente. O modelo de multissetorial que a gente tem hoje, ele preconiza uma pluralidade de setores, mas não necessariamente preconiza uma pluralidade de pessoas, de corpos e de representações. Isso meio que dificulta a inserção de outros grupos na hora de debater alguns temas. Então, você vê que, embora tenha uma grande gama de representações setoriais, são sempre as mesmas formas de corpos e representações em si decidindo sobre determinados temas, e quando chega uma ou duas pessoas negras, por exemplo, porque isso também é uma questão, essas pessoas não têm voz. Você parar para analisar também a questão de paridade de gênero, é uma coisa muito debatida, porque mesmo no ambiente da governança da internet, hoje, quando a gente fala de diversidade, a diversidade ela só está abarcada com inserir mulheres, sem entender os contextos e interseccionalidades envolvidas nisso. Tem muitas mulheres que não necessariamente representam outras. Por isso que tem a importância de entender as interseccionalidades e as formas que as causas elas vão ser transversais na hora de debater sobre alguns pontos. Então, a minha crítica ela vai nesse sentido. Eu até falei um pouco disso com a Renata, não sei se ela gostou muito, mas talvez repensar o modelo, não no sentido de não é um modelo ideal. Ele é um modelo bom, mas talvez de renovar, fazendo com que esse modelo se adeque à nossa realidade hoje. A gente tem pessoas que não conseguem acessar a internet, embora seja uma questão fundamental, né? Um direito que ele vai seguir um caminho de direito fundamental futuramente, isso aí eu estou prevendo, vem aí, que, na realidade, para você acessar o direito básico, até acesso ao seu documento, a depender do lugar que você vá, você precisa acessar um aplicativo. E a pessoa que está em situação de rua, por exemplo, não tem um aplicativo. Então, cadê a significatividade da sua conexão? Para você conseguir ir no posto de saúde, você tem que ter o cartão do SUS. E aí, não existe mais cartão físico. Como é que a pessoa consegue acessar o direito à saúde? E para você acessar algum lugar público, você está sujeito a estar sendo vigiado. E aí, pessoas que estão mais vulneráveis, como pessoas negras, podem ser identificadas por um falso positivo na hora da identificação visual dentro da câmera, ser presa simplesmente porque foi um órgão público. Isso são questões que devem ser debatidas e não vai ser uma pessoa branca que vai chegar lá e vai debater isso, porque não faz nem sentido e a pessoa não vai nem se tocar quanto a isso, que é o que acontece hoje. Então, eu acho que o meu problema, necessariamente, o ponto que eu levanto, em regra, é de pensar em pluralizar o multissetorialismo. Hoje a gente tem uma forma multissetorial de visualizar que não necessariamente envolve uma pluralidade de corpos, de pensamentos, de vivências. E isso seria importante para a gente fazer com que realmente a internet se torne plural. Era isso. Lacrou, amigo. Eu me senti totalmente contemplada, primeiro. Eu estava aqui refletindo exatamente sobre como a Ju comentou, né? Hoje a gente tem 27 locais ali de setores. Se não me engano, posso estar errada, mas se não me engano, só tem 2 membros que são negros ali dos conselheiros, né? E é muito louco você observar, e quando a gente fala sobre a governança da internet, sobre ser uma bolha,
é exatamente esse ponto que a gente quer criticar, né? Porque fica muito fechado aquelas pessoas, existe realmente uma mínima representatividade, e esse ano, quando a gente esteve no fórum da internet, né, aqui no Brasil, em Salvador, apesar de estarmos, a gente está na cidade totalmente negra, aqui em Salvador, o que a gente percebeu é essa contínua baixa representação. Então, quando me perguntaram até, a gente fez o vídeo, né, dos youths lá, a problemática que você conseguia observar no seu espaço ali da questão da internet, eu falei sobre representatividade significativa, porque, de fato, é um problema que a gente observa desde o início e, assim, na minha trajetória ainda inicial aqui na governança da internet, o que eu mais senti e sofri foi essa questão da representatividade. De fato, o que a gente percebe que nós acabamos sendo aquela questão do Tolkien, né? Tipo, que o Geo comentou agora no chat. É muito difícil mesmo a gente conseguir observar o volume de pessoas como nós, né, nesses debates, e tipo, em locais também de decisão, de realmente mudar as coisas e realmente, como eu falei, da questão dos conselheiros, né? De ter esse poder de fala ali. Então, é muito bom que a gente possa ter esse espaço de debate aqui para conversar sobre governança internet, que mais pessoas entendam o que é governança internet e para que a gente possa chegar nesses lugares. O Labid hoje, felizmente, é um espaço majoritariamente negro e nordestino, e eu acho muito importante que a gente também se aproprie dessas pautas para que a gente realmente espalhe a palavra, né? E quando a gente está no Youth mesmo, o Marcelo, toda vez ele repete, que é aquela questão do multiplicador de conhecimento. Então, tipo, a gente tem que ser multiplicador de conhecimento e a gente tem que levar realmente essa palavra da governança da internet, que todo mundo que entra acaba fazendo isso de forma natural, e acho que a gente tem que realmente levar isso no nossas ideias, né, nas nossas falas. E acho que é isso. Laerte, passa aí a fala. Boa tarde a todos. Enfim, poxa, quando me fala essa questão sobre governança de internet, eu fico sinceramente impressionado com a questão da complexidade, da interdisciplinaridade da coisa, porque, poxa, envolve tantas áreas assim, ciência da computação, direito, relações internacionais, e se vacilar mais áreas que talvez eu não tenha nem ideia. Poxa, tudo isso é como se uma coisa tão rica assim, tão bacana de se ver, um pouco complicada, mas bom de se ver ao mesmo tempo, sabe? Então, uma coisa que me chama muita atenção também é justamente sobre dessa questão de união de saberes, porque, historicamente, na academia, geralmente, o pessoal de exatas, principalmente de ciência da computação, por experiência própria, tende a não dar muito pitaco nessas questões como essa, e geralmente, até onde eu sei, nem todo mundo dessa questão de humanidades se mexe tão a fundo algo que, para falar tanto sobre tecnologia. Então, que eu gosto que essa questão de governança da internet quebra bem esse paradigma e ajuda a criar esse viés mais holístico, esse viés integral de que a internet não é só área técnica, mas também tem muito viés humana, de que não só gente da área de exatas pode dar pitaco em tecnologia, muito, mas muito pelo contrário mesmo. Isso é bom, isso é decente, isso ajuda também a quebrar muito esse viés de preconceito também, e nos ajuda a nos tornar não apenas menos alienados, como também mais cidadãos, mais propostos a interferir nessa realidade como ela é de uma forma complexa, mas também é passivo em regime de colaboração, contribuindo também com a democracia também. Muito obrigado. Então, eu ia aproveitar para o que a Luiz e o Arnaldo estavam falando, né, para falar aqui, e também com tudo que vocês ouviram aí, que a Júlia falou, a nossa ideia, eu acho que a ideia da Luiz, né, com uma capacitação como essa e como muitas parecidas que virão de introdução e tudo mais, é vocês receberem não é esse convite, como a Júlia falou, é essa convocatória para participar das coisas, para se inteirarem, porque, como vocês viram ela falando, a coisa é de discutir, de falar, é muito política, né? É muito de ter alguém que se propõe a falar sobre essas coisas. Então a gente está aqui, a gente se dedicou para fazer esse momento e tudo mais, para que vocês entendam que vocês, enquanto saberes pensantes da tecnologia aqui, que tem muito a contribuir no ambiente da governança da internet. E não só
porque tem muito a contribuir, porque vocês devem fazer isso, porque se vocês não falarem, não tem quem fale, tá certo? Então, é quase que uma convocatória para vocês se inteirarem mais, conhecerem. Então, tem muitos espaços aí abertos, gratuitos, enfim, que vocês podem se inteirar e podem opinar e dizer o que acham que é melhor para o futuro da internet, para o presente da internet também. Então, eu acho que essa capacitação também tem esse intuito convocatório, sabe? Para vocês se inteirarem de tudo isso. É isso. Super bacana. Eu super concordo, gente. Tem muitas oportunidades por aí. E eu acho que é sobre tanto aproveitar essas oportunidades como ocupar espaços também, né? Hoje em dia a gente tem meios, mas ainda é muito difícil, tal como a Luísa e o Arnaldo comentaram, mas eu acho que é aos poucos que o cenário vai mudando, e para isso a gente precisa ir se inteirando e se engajando, né? Para que os rostos do CGI mudem ali um dia, para que a gente consiga ver mais diversidade. Então, se vocês têm interesse, faz sentido para vocês, eu acho que é sobre aproveitar mesmo e olhar as oportunidades que tem assim no meio para ir se inteirando e aproveitando cada vez mais. Aí, Lu. Ju, a Inês fez uma pergunta aqui no chat, não sei se a gente vai passar já para essa parte de perguntas. Se já faz ou não. Eu não estou vendo a pergunta dela. Nossa, foi lá em cima. Peraí que eu posso copiar e colar aqui. Mas ela levantou a mão, ó, então acho que ela já pode falar também, se quiser. Boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar pela exposição, muito, muito boa. Eu fiquei com uma dúvida, a Júlia até falou um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mas com essa proposta de descentralização da internet, eu queria saber se a gente tem limites, assim, para que um país legisle sobre o uso do ambiente digital no seu território, assim. Uhum. Obrigada, Inês, pelo seu comentário, pela pergunta. E sim, a gente tem as questões de soberania e jurisdição, né? Tem, inclusive, vários materiais por aí sobre isso, eu posso dar uma olhadinha e mandar no chat aqui. Mas a gente tem essas questões naturais e estatais de que cada país meio que só consegue dar conta do seu próprio território, por questões de soberania. Então, o Brasil consegue legislar sobre questões, por exemplo, de criança e adolescente online no território brasileiro, mas não consegue ter essa mesma força fora do Brasil por questões de soberania e limitação da sua própria jurisdição. Então, a gente esbarra nisso quando a gente fala sobre essa criação de normas para a internet, e por isso também a gente, às vezes, encontra tantas dificuldades, né? Porque, apesar de, por exemplo, a ICANN ser uma organização internacional que resolve conflitos de forma internacional, cada país vai ter a sua jurisdição. E daí, para incorporar essas regras, essas normas que são decididas no plano geral, no seu plano estatal, precisa de passar por todo o ordenamento jurídico. E daí a gente vai tendo essas várias diferenciações de como a internet acontece de um lugar para o outro por causa das suas próprias, do seu próprio regimento interno. Então, é uma das grandes questões que a gente tem também nesse assunto, como que a gente vai pegar algo geral e ir colocando na jurisdição de cada país sem que haja essas grandes diferenças de descentralização. Entendi. Muito obrigada. Por nada. Gente, eu vou passar, então, para as perguntas, e daí, nesses últimos minutos que a gente tem, gostaria de ouvir o que vocês acham. Tal como eu falei lá no início, são perguntas que não têm uma resposta, mas que se propõe a gente refletir um pouco mesmo sobre o que foi colocado. Então, a primeira é como garantir que o multissetorialismo funcione e que os diferentes setores participem da governança da internet. Então, alguém gostaria de comentar sobre? Bom, primeiramente, a internet ela tem que ser aberta, tem que ser livre, tem que ser democrática, não tem de ser regulado por interesses concentrados de uma minoria, mas também tem que ser aquilo que a gente tem que ser hoje, tipo um fórum de participação e principalmente conversa, porque sem conversa
não podemos ir longe no quesito de regular ou debater nossas propostas, nossos problemas, as nossas situações, o que a gente precisa debater. Obrigada, Laerte. Alguém mais gostaria de comentar? Passar para a próxima, então, gente. Em benefício do tempo, vou passar mais rápido, assim, só para a gente fechar mesmo. Haveria uma melhor forma do Comitê Gestor da Internet operar? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque tal como a gente discutiu aqui, o CGI ele se propõe a muitas coisas e ele tem esse formato, que hoje em dia é um formato que parece fechado, mas demorou, muitas discussões foram feitas para ele chegar nesse formato atual, mas isso não significa que seja a única forma possível, né? Então, a gente pensar em outras formas, acho que é um caminho para a gente conseguir identificar coisas que não estão funcionando tão bem e poder melhorar esses cenários com a nossa participação. Eu acho que tem. Eu só não tenho uma sugestão, mas tem. Brincadeira. Eu acho que é tudo muito bom, né? Na forma como você estava dizendo, tudo muito bom na forma como o CGI opera, mas tem muito a avançar, principalmente, né, nesses pontos de representatividade. É claro que existem outras questões, mas assim, eu acho que uma legislação que poderia dar maior segurança jurídica para um determinado modelo, né? Até porque o modelo do CGI está sendo posto em xeque, né? Então, eu acho que maior segurança jurídica, exatamente, é só um decreto que institui o CGI. Então, eu acho que maior segurança jurídica, maior estrutura jurídica poderia garantir anos de CGI aí para a gente. Então, tem coisas que dá para melhorar. Tipo assim, é claro que tem questões, tipo assim, dá para aprovar uma lei com o Congresso Nacional que a gente tem, dizendo que o CGI vai ser multissetorial, vai ser representativo? Eu acho que não. Mas assim, a gente vai comprar essa briga? Eu acho que a gente não vai. Mas seria bom? Seria uma forma melhor de operar? Seria uma forma melhor de operar. Obrigada pelo comentário. Pois é, mas é por aí mesmo. São estruturas que envolvem muitos interesses, né? Interesses de diferentes lados, interesses políticos, econômicos. As pessoas que compõem o CGI não são, e que estão em volta disso, não são qualquer pessoa, no sentido de existem muitos interesses envolvidos, então, enfim, para mudar essas estruturas realmente demora e é difícil. Então, se a gente pensa em estruturas melhores, obviamente, isso não vai mudar do dia para a noite, né? A Pamela mandou uma pergunta no chat, em que ela falou qual a perspectiva para o combate de racismo e outras formas de preconceito, de certa forma impulsionadas por algoritmos no Brasil, de acordo com a legislação vigente atualmente. Então, a gente não tem nada específico sobre isso. A gente tem toda uma discussão sobre questão de regulação de plataforma, uso de algoritmo, mas uma das grandes questões que está, inclusive, sendo discutida atualmente no Brasil é sobre como não existe uma forma de... Aliás, eu não sei se vocês estão familiarizados, estão acompanhando as discussões que a gente tem sobre regulação de plataforma no Brasil, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas fazendo um grande resumo, eu comentei lá sobre o Marco Civil da Internet, que lá em 2014 se propôs a ser essa grande lei, que seria tanto uma referência como uma carta de princípios para o Brasil. E, enfim, foi uma primeira proposta de regulação muito bem sucedida, mas que é muito abrangente e que hoje em dia já faz mais de 10 anos. No Marco Civil da Internet,
existe, na verdade, o artigo 19, que fala que os provedores de aplicação, ou seja, as plataformas, o dono ali do Facebook, bem entre aspas, não vai ser responsável pelo que é postado na plataforma. Então, os provedores não são responsáveis pelo que está acontecendo ali na plataforma, apesar deles terem uma mediação ativa. Isso ficou vigente até alguns meses atrás, essa determinação do artigo 19 da não responsabilização dos provedores, a não serem 2 exceções de direitos autorais e nudez não consentida, até o recente julgamento do STF, que aconteceu, se não me engano, há 2 meses atrás, ou 1 mês, em que houve alterações no artigo 19 responsabilizando os provedores por alguns casos, tal como crimes explícitos, questões que são antidemocráticas e vão contra o Estado Democrático de Direito, mas, enfim, falando isso para contextualizar que no Brasil a gente não tem uma lei específica que vai falar sobre como os algoritmos devem acontecer nas redes sociais, como eles devem ser traçados, como que o provedor vai ser responsabilizado por aquele algoritmo. A gente não tem isso, a gente não tem nenhuma regulação específica nesse sentido. O máximo que a gente tem é o Marco Civil da Internet e agora o artigo 19 com essas novas exceções, em que, em alguns casos específicos, o provedor vai ser responsabilizado pelo conteúdo que está sendo postado na plataforma. Então, quando a gente tem casos de racismo que é incentivado, que é impulsionado por algoritmo, aplica-se outras legislações que têm ali a sua relação, tal como a lei que regula sobre racismo no Brasil, a própria Constituição. Então, regulações correlatas que vão estar discutindo em alguma seara sobre aquela pauta. Então, é basicamente isso. A gente não tem uma regulação específica, a gente tem leis relacionadas que são aplicadas em caso, por exemplo, de racismo no Brasil. Só para complementar a resposta da Ju, Pamela, logo mais nós teremos também uma capacitação sobre racismo algorítmico e a gente também vai continuar esse debate sobre o PL 2338, né, que debate sobre inteligência artificial e esses princípios, né, a questão da opacidade, da transparência, né, dos algoritmos, e a gente vai continuar tratando sobre essas questões de raça também nessa frente. Rapidinho, só para saber que vem mais aí. Camis. Oi, tudo bem, Júlia? Primeiro eu queria agradecer a você pela participação, por ter ministrado essa capacitação que foi ótima. Para mim foi muito esclarecedor, sou nova na área. Enfim, eu vi que você falou que não tem uma regulamentação expressa sobre como funcionariam os algoritmos. Mas, assim, levando em consideração esse tema debatido de forma tão massiva ultimamente, sobre essa questão da adultização, como você acha que o Estado poderia agir para poder, de alguma forma, intervir nessa situação em que pessoas, pedófilos, conseguem tão facilmente modificar o algoritmo para só aparecer crianças? Como é que você vê essa questão? Bom, eu acho que tem várias questões que estão incluídas assim na sua pergunta. A gente tem, primeiramente, que essa questão de pedofilia é um problema que já existe e que existe também no ambiente digital, né? A gente tem vários... Eita, travou? Ah, não, a Luísa estava muito parada, achei que tinha travado. A gente tem várias questões que já existem no mundo há muito tempo, e no ambiente digital elas são, de alguma forma, impulsionadas, incentivadas pela infraestrutura da plataforma, mas elas não surgiram ali. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter isso em mente, que pedofilia é uma coisa que, infelizmente, parece que sempre existiu e sempre vai existir, e não é culpa do ambiente digital, mas o ambiente digital também não ajuda na forma como ele é operado hoje em dia, na forma como as plataformas se estruturam. E daí a gente vem para a segunda questão. Eu acho que tanto essa questão de pedofilia, como se a gente for falar sobre racismo e como que os algoritmos ajudam essas práticas racistas na internet, a gente tem que falar sobre regulação de plataforma. Porque hoje em dia, tal como eu estava falando, a gente não tem diretrizes específicas sobre regulação de plataforma no Brasil. A gente tem uma coisinha aqui, outra ali, que é usada nesse tipo de conflito.
Então, acho que um primeiro passo para essa discussão é a gente, de fato, responsabilizar os provedores de uma forma em que não é como se eles fossem ser responsabilizados por tudo que é postado na plataforma, não é bem assim, mas de forma que eles tenham obrigações diante da mediação que eles realizam ali enquanto provedores de aplicação. Porque o que a gente tem hoje em dia é um cenário em que as plataformas, seja TikTok, seja Facebook, seja Instagram, seja, enfim, se a gente for pegar a forma como o Google funciona, elas não são simplesmente hospedeiros daquele canal, elas não estão apenas provendo o canal, elas estão sendo eles estão, de fato, mediando o que está sendo colocado ali. Então, essas plataformas definem como o conteúdo vai ser colocado, visto que elas definem as diretrizes internas. Essas diretrizes perpassam por toda essa questão de moderação de conteúdos, de uso de algoritmo, e visto que não existem diretrizes específicas sobre como essas plataformas devem fazer isso, como as plataformas devem ter as suas diretrizes estabelecidas, que tipo de conteúdo específico elas devem remover, como e de que forma, elas fazem a seu próprio critério, de forma discricionária. E aí, essa forma discricionária dá margem para monetização de conteúdo ilícito, para questões como vieses na utilização de IA, porque não existem parâmetros mínimos. Existe um modelo de negócios que faz com que esses conteúdos sejam monetizados, deem dinheiro para as plataformas e elas acabem ganhando muito dinheiro com conteúdos ilegais. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar sobre uma regulação desse ambiente que, de fato, dê obrigações específicas para os provedores. E daí a gente vai conseguir resolver, ou pelo menos mitigar, na verdade, uma série de problemas que ganham palco no ambiente digital. Júlia, muito obrigada, de verdade. É porque, assim, para mim, chega a ser bizarro. Por exemplo, já vi vários relatos de casos criminais em que, querendo ou não, o Telegram, por exemplo, era um facilitador. Então, sempre existiu, mas hoje, com a internet, com as redes sociais, está facilitando para que essas pessoas que tinham muita dificuldade em conseguir esses conteúdos tenham de forma muito livre e desregulada. Então, obrigada de verdade pela Por sua nada. explicação. Por nada. Bom, gente, eu vou para a última pergunta aqui, só para a gente fechar, se alguém quiser comentar. Como evitar que a internet se fragmente, dividindo realidades? Alguém gostaria de fazer um comentário? Bom, a meu ver, impedindo que ela se torne um jardim murado, que é a tendência que desses oligopólios de Big Techs que está tendendo hoje em dia, e principalmente garantindo privacidade, garantindo segurança, garantindo que os dados não sejam extraídos sem consentimento do sujeito e sem transparência de como isso fica, porque independente dos fins, não adianta os fins se o meio que é o X da questão dos dados não for tratado de uma forma específica. Então, impedir que a internet se fragmente ou se centralize é a mesma coisa que impedir que a internet se concentre demais no ponto só e deixe de ser aquela coisa mais descentralizada aqui do início. Ou seja, impedir também que o capital se aproprie dessa realidade e tome ela para si só em detrimento das liberdades individuais e da privacidade. Obrigada, Laerte. Bom, só questões bem complexas, né, gente? Tal como eu comentei lá no início, a gente não vai ter uma grande solução. Se a gente tivesse, tudo seria muito mais fácil. Mas é só para a gente pensar um pouco mesmo sobre esses grandes dilemas que a gente tem. E, bom, era isso, gente. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem pesquisando muito no tema, se envolvam muito nas atividades do Labid e aproveitem muito os próximos encontros que vocês vão ter. Se quiserem entrar em contato comigo, deixei meu e-mail aí. E boa sorte, bons estudos para todo mundo. Obrigada, Ju. Gente, queria aproveitar para tirar uma fotinha, registrar aqui. A gente está gravando, mas é bom, né? Deixar registrado. Agora, quem puder ligar a câmera é ótimo para poder sair bonitinho na foto.
Se muita gente ligar, eu boto no Instagram, viu, gente? Calma, deixa eu desamassar meu cabelo. Gente, eu tô assim, eu tô de. Tomara que caia pra não parecer que eu tô nua, eu vou ficar assim. Ô, amiga, eu ia falar a mesma coisa, juro por você. Eu fiquei, gente, cadê o resto da camisa da diva? 1, 2, 3, muito tutorialismo. Calma, Gel. Peraí que eu vou mandar já lá no grupo. Deixa eu deixar aqui pronto. Todos prontos. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bem na hora que já me ligou a câmera para tirar outra. Não tá indo, não tá aparecendo, tá ficando preto. Apareceu pra você. Ficou preto, por isso que eu achei que tava ligando. Deixa, gente, não tá conectando, não. Pode tirar foto. Ô, amiga, tentou. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Ah, Pronto. que fofos. Divos. Obrigada, gente, Incrível. mais uma vez. E mande aí a brasa, Gui. Gostaria de agradecer a Júlia, tá, pela oportunidade, né? Ficamos muito felizes, né? Ficamos inquietos aqui, cheios de perguntas, indagações, referente à exposição. Foi brilhante, parabéns mesmo. Quando, assim que Lu e Ju, eu ia falar Lu e Ju, para mim foi um trava-língua aqui. Assim que o Lu me passou o seu contato, né, para entrar em contato para ministrar a capacitação, eu vi seu currículo e parabéns, eu achei fascinante, assim, seu empenho, tanto na área da graduação quanto no mestrado, nas suas atuações externas em institutos e demais atividades que você percorreu ao longo da área. E meus parabéns mesmo e muito obrigado por estar aqui conosco, tá, nesse sábado à tarde. Eu sei que é um tempo que muitas pessoas gostam de utilizar para lazer e aproveitar para outras coisas. E muito obrigado por ter escolhido o Labige para passar um tempo e expor conhecimentos, né? Como eu falei para você, temos pessoas aqui de todos os níveis, eu mesmo estou começando por agora, e foi muito enriquecedor, assim, a sua capacitação, tá? Parabéns. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz que tenha sido esclarecedor de alguma forma. Muito obrigada pelos comentários no chat, gente. Que bom que fez sentido para vocês, que bom que cumpriu esse objetivo de dar uma contextualização. E é isso. Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. gente. E até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, Julia. gente. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até. Vai todo mundo saindo, eu vou ficando perdido, que o quadrado só vai começando a se movimentar, os quadradinhos, aí eu vou ficando perdido. Deixa eu tirar aqui, Laerte. A gente vai para outro link também, né? Então, Certo, show. vou remover aqui.